Há um detalhe na vida que quase ninguém percebe. Quanto mais você se pressiona, mais ela se fecha diante de você. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força, mais rápido ela escapa. Existe algo oculto por trás dessa sensação de sufoco. Você acredita que precisa se cobrar para avançar. Mas e se justamente essa cobrança estiver bloqueando tudo que você busca? O que vou revelar agora pode mudar a forma como você enxerga suas escolhas diárias. Mas antes, pense: quantas oportunidades você já perdeu por estar tenso demais para percebê-las? Se você já viveu o suficiente, sabe como a vida surpreende nos momentos em que você solta o peso. A resposta nunca aparece quando estamos rígidos, e sim quando um espaço silencioso se abre. Esse espaço, que parece pequeno, guarda mais poder do que meses de esforço. Agora você pode estar se perguntando: e se eu soltar o controle e nada acontecer? Essa é a dúvida que mantém milhões de pessoas presas no mesmo ciclo. Mas aqui está a virada. O verdadeiro fluxo só aparece quando você deixa de tentar controlá-lo. Em outras palavras, a vida começa a fluir no instante em que você para de brigar com ela. E esse instante pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você me ouve. Há uma carga que quase ninguém vê, mas todos sentem. É o peso da autocobrança que se infiltra nas rotinas, nos pensamentos e até nos sonhos. Esse peso não tem forma física, mas aperta o peito como se fosse concreto. Ele aparece quando você se convence de que nunca está fazendo o suficiente, mesmo quando já deu tudo de si. É como correr em uma esteira. Quanto mais esforço, mais cansado você fica, mas continua no mesmo lugar. O curioso é que a autocobrança parece uma aliada. Afinal, quem se cobra acredita que está sendo responsável, mas na prática, ela funciona como uma âncora invisível. Em vez de te impulsionar, prende você em ciclos de insatisfação. Pense em quantas vezes você deixou de enxergar uma oportunidade porque estava ocupado demais julgando o que não fez. O foco excessivo no que falta rouba a visão daquilo que já está disponível. É como caminhar por um campo repleto de flores, mas só prestar atenção nas pedras do caminho. Essa incapacidade de enxergar as brechas do presente cria a ilusão de que a vida é escassa, quando na verdade ela é abundante. O problema é que o olhar preso na cobrança transforma a abundância em miragem. Oportunidades passam diante de você, mas sua mente saturada só consegue registrar falhas e dívidas consigo mesmo. Em outras palavras, a autocobrança é como um filtro distorcido. Ela faz você acreditar que ainda não merece descansar, ainda não merece aproveitar, ainda não merece receber. É como se a vida fosse um exame constante e você estivesse sempre tirando nota abaixo do esperado. Esse filtro cria um estado de alerta contínuo, semelhante a viver com o corpo travado e a respiração presa. E nesse estado, a percepção diminui. Como se as cores da vida perdessem brilho, como se os sons ficassem abafados, como se tudo se tornasse pesado demais. Há algo que você talvez não tenha notado. A autocobrança não apenas pesa, ela também bloqueia. Bloqueia ideias, bloqueia criatividade, bloqueia relacionamentos. Uma mente carregada de pressão perde a capacidade de improvisar, de experimentar, de arriscar. O medo de errar toma o lugar da curiosidade. E, quando a curiosidade é sufocada, não há espaço para descobertas. Oportunidades não se apresentam a quem está paralisado pela obrigação de acertar sempre. É como tentar escrever uma música enquanto alguém sussurra ao seu ouvido: você não é bom o suficiente. Se você já viveu o suficiente, sabe que grandes mudanças raramente chegam pelo excesso de esforço. Elas se revelam quando você solta a rigidez e permite que algo novo aconteça. É nesse ponto que a autocobrança mostra sua face mais cruel.
Ela impede justamente o espaço onde a vida poderia agir. Como um muro invisível, ela fecha caminhos que poderiam se abrir. Quantas vezes você já sentiu que estava diante de algo importante, mas a insegurança travou suas mãos? Essa é a assinatura da autocobrança. Transformar oportunidades em fantasmas que nunca se concretizam. Em outras palavras, a autocobrança é um ladrão silencioso. Ela rouba não só energia, mas também tempo e clareza. Rouba a chance de dizer sim a uma nova experiência, porque a mente insiste em repetir: ainda não estou, e pronto. E a vida, paciente, continua oferecendo portas. Algumas se fecham, outras permanecem entreabertas. Mas quem está sob o domínio da autocobrança não consegue atravessá-las. O coração fica pesado, como se cada passo exigisse permissão de um juiz invisível que nunca está satisfeito. Existe algo que 99% das pessoas não percebem. A autocobrança não é apenas uma pressão interna. Ela cria um campo energético ao redor, e esse campo influencia como os outros enxergam você. Pessoas que vivem se cobrando demais transmitem tensão, rigidez, nervosismo, e a vida responde a essa vibração com resistência. Em vez de portas abertas, encontram barreiras. Em vez de apoio, enfrentam silêncio. O curioso é que, ao relaxar, essa mesma pessoa poderia atrair conexões, confiança e até oportunidades profissionais. Mas a cobrança constante atua como repelente. Talvez você já tenha percebido isso em situações simples. Quando está tranquilo, fluem conversas melhores, surgem ideias criativas, até pequenas coincidências acontecem como se o universo estivesse conspirando a favor. Mas quando está pressionado, nada funciona. A caneta falha, o computador trava, o trânsito piora. A vida parece conspirar contra. Isso não é acaso. É reflexo direto do estado interno. A mente que se cobra demais cria tensão em tudo que toca, e essa tensão molda a realidade ao redor. Em outras palavras, o peso da autocobrança é invisível, mas seus efeitos são concretos. Ele fecha os olhos, fecha as mãos, fecha o coração, e quando você vive fechado, não há espaço para o novo entrar. A ironia é que as pessoas acreditam que a cobrança é necessária para crescer, quando na verdade é o maior obstáculo para o crescimento. O que isso significa? Que enquanto você insistir em se cobrar além da conta, continuará preso em ciclos de repetição. Há algo que você ainda não sabe. Esse peso não é definitivo. Ele pode ser dissolvido. O primeiro passo não é fazer mais, mas sim parar de apertar tanto as rédeas. Imagine soltar um pouco a corda e perceber que o cavalo não foge, mas começa a andar ao seu lado. Assim funciona a vida. Quando você diminui a pressão, ela se aproxima. E no instante em que isso acontece, oportunidades antes invisíveis se revelam diante de você como se sempre estivessem lá, esperando apenas que você respirasse mais leve. Agir sob tensão é como tentar dançar, ouvindo apenas o ruído de uma sirene. Os movimentos ficam rígidos, mecânicos, sem ritmo. Verdadeiro. O corpo se enche de pressa, a mente se fecha em labirintos de preocupações e até as palavras perdem naturalidade. Tudo se transforma em dever, em prova, em urgência. Você pode até realizar tarefas, mas não cria, não conecta, não se expande. A tensão comprime a inteligência como se espremesse uma chama até quase apagá-la. E o mais irônico é que a maioria acredita que só produz porque está sob pressão, quando na verdade está apenas sobrevivendo dentro dela. O estado de presença é o oposto. É como ouvir uma melodia suave que guia seus passos sem esforço. Quando você age em presença, há um alinhamento natural entre pensamento, emoção e gesto.
O tempo parece se alongar, as decisões fluem e até problemas complexos encontram soluções inesperadas. Nesse estado, a respiração se torna âncora. Ela marca o compasso, desacelera a ansiedade e abre espaço para perceber detalhes antes invisíveis. Agir em presença é permitir que cada momento tenha valor por si, sem a necessidade de provar nada a ninguém. E aqui está um ponto que quase ninguém considera. Tensão e presença não podem coexistir. É como luz e sombra, não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando a tensão domina, a presença desaparece. Quando a presença se instala, a tensão perde força. Isso significa que você não precisa lutar contra a pressão interna. Basta cultivá-la com consciência e ela se dissolve como gelo ao sol. O que parece um esforço gigante, na verdade, se resolve em algo simples, estar inteiro no agora. Em outras palavras, a tensão é um cárcere invisível. A presença é uma chave que liberta. Quem age sob tensão repete padrões. Quem age em presença cria caminhos inéditos. Essa diferença muda não só resultados, mas também a forma como você se enxerga. A vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de experiências. O trabalho deixa de ser obrigação e se transforma em expressão. Até os desafios deixam de ser inimigos e passam a ser mestres. Existe algo que 99% das pessoas não percebem. Quando você está em presença, até o corpo físico responde de outra forma. O coração desacelera, a respiração aprofunda, a postura se endireita sem esforço. É como se cada célula recebesse a mensagem de que já não precisa se defender, apenas participar. Nesse estado, você não gasta energia se protegendo da vida, você a utiliza para viver plenamente. O resultado é mais clareza, mais intuição, mais criatividade. Talvez você já tenha sentido isso em momentos inesperados. Uma caminhada sem pressa que trouxe respostas. Uma conversa onde o tempo parecia parar. Um olhar simples que transmitiu confiança sem palavras. Esses instantes são provas de que a presença tem poder real, não metafórico. Ela conecta, transforma, abre portais. O curioso é que não depende de circunstâncias ideais, mas de um gesto interno. Escolher estar ali, inteiro, naquele exato segundo. O que isso significa? Que a tensão nasce de um futuro imaginado enquanto a presença se ancora no agora real. Quando você age tenso, está reagindo a cenários que ainda não aconteceram. Quando você age em presença, está respondendo ao que realmente existe. É a diferença entre lutar contra fantasmas e dialogar com a vida concreta. E é justamente nesse diálogo que oportunidades se revelam, porque você está desperto o suficiente para reconhecê-las. Há algo que você ainda não sabe. A presença não precisa ser treinada por anos para aparecer. Ela pode se manifestar agora mesmo, enquanto você respira, enquanto ouve, enquanto sente o peso do corpo na cadeira. Esse é o primeiro portal, notar o que já existe. A partir disso, cada ação deixa de ser forçada e se torna natural. Você não empurra o rio, apenas aprende a nadar na direção da corrente. E quando descobre isso, percebe que a tensão nunca foi necessária. A vida não responde apenas ao que você faz, mas principalmente à forma como você faz. Há quem acredite que resultados maiores vêm sempre do esforço desmedido, da luta constante, do aperto ininterrupto. Mas essa crença se sustenta em uma lógica quebrada. Confundir intensidade com peso. O esforço exagerado, aquele que sufoca, cria mais resistência do que progresso. É como empurrar uma porta escrita "puxe". Quanto mais força você aplica no sentido errado, menos ela se abre. A leveza é ao contrário. Realinha você com o movimento natural da existência, permitindo que portas se abram sem a necessidade de arrombá-las. Imagine um rio. Ele não precisa pressionar suas margens para seguir. Ele simplesmente flui porque sua essência é movimento.
Quando você age com leveza, o mesmo princípio se aplica. As ideias chegam como água corrente, os encontros se dão no tempo certo e até o que parecia bloqueio começa a ceder. A leveza não significa ausência de esforço, mas um esforço harmonizado. É a dança entre fazer e confiar. É o equilíbrio entre agir e permitir que a vida complete o ciclo. Em outras palavras, o peso trava, a leveza desbloqueia. Quando você força demais, o corpo endurece, a mente trava, a energia se dispersa. Mas quando encontra leveza, algo se reorganiza dentro de você. O pensamento fica mais claro, o gesto mais preciso, a palavra mais autêntica. O curioso é que muitas vezes, quando você solta, o resultado aparece com mais rapidez do que nos dias em que se desgastou tentando controlar cada detalhe. A leveza é inteligência prática disfarçada de delicadeza. Existe algo que 99% das pessoas não percebem. A leveza não é inimiga da responsabilidade. Pelo contrário, é ela que permite sustentar responsabilidades sem colapsar. Uma vida leve não é uma vida sem compromissos, mas uma vida em que os compromissos não viram correntes. Quem aprende isso descobre um segredo. É possível ser produtivo sem ser esmagado. É possível ser comprometido sem ser prisioneiro. É possível conquistar sem se perder no caminho. Talvez você já tenha experimentado isso em pequenas coisas. Uma manhã em que você não se apressou e, mesmo assim, conseguiu resolver tudo com eficiência. Um encontro inesperado que trouxe soluções que você jamais teria planejado. Um projeto que avançou no exato momento em que você parou de forçar. Esses episódios revelam a natureza da vida. Ela responde melhor quando é convidada, não quando é pressionada. O que isso significa? Que a leveza não é apenas uma atitude mental, é uma estratégia de sobrevivência. Ela reduz o atrito interno, economiza energia, amplia a percepção. É como trocar uma lâmina cega por uma afiada. O corte acontece com menos esforço e mais precisão. A vida flui melhor porque você para de lutar contra ela e começa a caminhar junto com ela. Essa mudança de postura transforma não só os resultados, mas também a forma como você sente cada passo. Há algo que você ainda não sabe. A leveza não depende das circunstâncias. Ela é uma escolha que pode ser feita mesmo em meio ao caos. É possível atravessar tempestades com leveza, porque ela nasce da forma como você respira diante do vento. E quando você descobre que não precisa esperar a calmaria para ser leve, percebe que o poder sempre esteve nas suas mãos. Mudar a forma de atravessar e não apenas esperar que o caminho mude por você. Tentar controlar tudo é como apertar um punhado de areia entre os dedos. Quanto mais força você aplica, mais grãos escapam. O desejo de domínio total nasce da insegurança, mas acaba gerando o oposto do que promete. Em vez de segurança, cria rigidez. Em vez de clareza, gera cegueira. A mente controladora acredita que precisa prever cada detalhe para se sentir tranquila, mas essa tentativa é como construir uma gaiola em volta de si mesmo. O curioso é que, ao prender a vida em grades, você também se prende junto. Existe algo que quase ninguém percebe. O controle excessivo mata a criatividade. A criatividade é um organismo vivo que precisa de espaço, de respiro, de brechas. Quando você planeja cada segundo, cada palavra, cada passo, não sobra lugar para o improviso. E é justamente no improviso que os maiores tesouros aparecem. Grandes descobertas, ideias transformadoras e soluções inesperadas surgem quando você abre espaço para o imprevisível. Sem esse espaço, tudo vira repetição. Em outras palavras, o controle sufoca, a entrega inspira. Ao soltar o controle, você não está desistindo da vida, está permitindo que a vida coopere com você. É como dançar com
Um parceiro invisível. Quando você tenta liderar cada passo, a dança trava, mas quando solta e sente o ritmo, percebe que há uma música maior conduzindo os movimentos. Essa música é o fluxo da vida, que só pode ser ouvido por quem aprende a soltar. Talvez você já tenha vivido isso. Um problema parecia insolúvel, até que você desistiu de pensar nele por um instante. E a solução surgiu, simples e clara. É como se a mente tivesse precisado de um intervalo para reorganizar os fios. Esse intervalo é a entrega. O que parecia impossível se revela no momento em que você abre mão de controlar o processo. A vida gosta de mostrar sua sabedoria quando você deixa de competir com ela. Há algo que 99% das pessoas não percebem. A entrega não significa passividade. É uma forma ativa de confiança. É caminhar com passos firmes, mas aceitar que não pode controlar o vento. O agricultor prepara a terra, planta a semente, rega o solo, mas não controla o sol nem a chuva. Ainda assim, ele confia que a colheita virá. A criatividade segue o mesmo princípio. Você faz sua parte, mas deixa o invisível completar o trabalho. O que isso significa? Que soltar o controle é abrir portas internas e externas. Internas, porque sua mente relaxa e permite conexões novas entre ideias. Externas, porque você atrai pessoas, encontros e oportunidades que não estavam no seu radar. É como destrancar janelas que há muito tempo estavam fechadas. De repente, entra ar fresco, entra luz, entram sons que lembram que o mundo é maior do que sua tentativa de controle. Há algo que você ainda não sabe. As melhores soluções não vêm quando você insiste, mas quando você solta. É nesse instante que o inesperado se manifesta. Como uma sinfonia que surge no silêncio, como um raio de sol que atravessa nuvens espessas, como uma palavra certa que chega no momento exato. A criatividade é filha da entrega, e ela só aparece quando encontra espaço para respirar dentro de você. Havia uma mulher que passou anos acreditando que só seria digna quando conseguisse sustentar a família com perfeição absoluta. Trabalhando mais de 12 horas por dia, ela vivia exausta, com a sensação de que estava sempre devendo algo a todos. Até que um dia, diante de uma crise de saúde, foi obrigada a parar. No silêncio forçado da recuperação, percebeu algo que a surpreendeu. O mundo não desabou sem ela. Os filhos continuaram crescendo, a vida seguiu seu curso, e ela descobriu que sua presença valia mais do que sua cobrança. Ao soltar essa necessidade de perfeição, reencontrou o prazer em cozinhar junto com a família, em rir sem culpa, em viver sem a pressão de ser máquina. O curioso é que pouco tempo depois, novas oportunidades de trabalho chegaram até ela, não por esforço extremo, mas por estar mais leve, mais conectada. Um homem jovem e empreendedor acreditava que cada segundo de descanso era um desperdício. Dormia poucas horas, nunca desligava o celular e se orgulhava de estar sempre disponível. Mas sua mente começou a falhar. Esquecia reuniões, perdia prazos, não conseguia mais criar. Foi então que, esgotado, decidiu experimentar algo impensável para ele: um final de semana inteiro sem trabalhar. No início, sentiu culpa, mas logo descobriu que a mente descansada voltava com força renovada. Ideias que não surgiam há meses começaram a aparecer como lampejos. Ele percebeu que não precisava se cobrar até a exaustão para ter valor. Bastava confiar que a pausa também é parte da produtividade. Outra história vem de uma senhora que acreditava não ter mais nada a oferecer porque não havia realizado todos os sonhos que se impôs na juventude. Vivia em silêncio, com a dor secreta da cobrança de não ter feito o bastante. Até que um dia, em uma simples conversa com uma vizinha mais jovem, ela contou uma experiência de vida. Para sua surpresa, a vizinha chorou
e disse que aquelas palavras mudaram completamente sua visão sobre um problema que enfrentava. Naquele instante, a senhora percebeu, não precisava provar nada a si mesma com grandes feitos, porque sua existência já continha valor. O peso da autocobrança se dissolveu, e ela encontrou propósito em compartilhar vivências, não em alcançar ideais inalcançáveis. Em outras palavras, essas histórias mostram que a transformação não vem do excesso de esforço, mas da permissão para respirar. Quando alguém solta a pressão desnecessária, a vida encontra caminhos de cura, criatividade e realização que estavam bloqueados. E não importa a idade, o contexto ou a profissão, a mesma lei se aplica a todos. Quanto menos você se pressiona, mais espaço cria para que a vida flua em sua direção. Talvez você já tenha sentido isso na sua própria história. Um instante em que desistiu de forçar e algo inesperado aconteceu. Um encontro que surgiu no dia em que você finalmente descansou. Uma resposta que apareceu quando você já não insistia. Esses episódios não são coincidência. São sinais de que a vida responde à leveza com generosidade. O curioso é que ela estava sempre disposta a entregar, mas só consegue fazê-lo quando você abre espaço para receber. Há algo que você ainda não sabe. As histórias mais poderosas não estão apenas em livros ou biografias famosas. Elas podem estar acontecendo agora mesmo, no seu entorno, na sua vida, no seu coração. E podem se revelar no exato instante em que você soltar a cobrança desnecessária e permitir que a vida mostre aquilo que já está pronto para florescer. Há um instante em que tudo o que parecia pesado começa a se desfazer, como se o próprio ar se tornasse mais leve. Esse instante chega quando você finalmente entende que a vida não exige perfeição, mas presença, que ela não cobra resultados, mas abertura. O que bloqueava seu caminho não era a falta de esforço, mas o excesso de controle. E agora você pode sentir, talvez pela primeira vez em muito tempo, que não precisa mais lutar contra o fluxo. Basta mergulhar nele. O curioso é que quando você solta, nada desmorona. Ao contrário, tudo se encaixa. É como se uma engrenagem invisível começasse a girar em silêncio, conectando oportunidades, pessoas e respostas que estavam à sua espera. A leveza abre passagens secretas. A presença revela soluções escondidas. A entrega traz criatividade que não pode ser forçada. Você percebe que a vida sempre esteve pronta para cooperar. Apenas aguardava que você parasse de apertar as rédeas. Em outras palavras, quanto menos você se pressiona, mais a vida começa a fluir. Essa é a síntese, a chave, o segredo que parecia distante, mas sempre esteve aqui. O que antes era peso se transforma em combustível. O que antes era prisão se transforma em caminho. O que antes era cobrança se transforma em confiança. Talvez você sinta que tudo isso não é apenas um conceito, mas um convite. Convite para respirar diferente, para agir diferente, para viver diferente. Convite para abrir espaço agora mesmo, neste exato segundo. Porque a transformação não mora em um futuro distante. Ela acontece quando você solta, ainda hoje, ainda aqui. E aqui está a revelação final. A vida não se opõe a você. Ela caminha ao seu lado, esperando o momento em que você decide parar de brigar com ela. E quando esse momento chega, tudo muda. A pergunta é: você está disposto a soltar um pouco do peso para descobrir até onde pode fluir?